Você prefere vencer sem convencer ou convencer e não vencer? Nem sempre dá pra ter o melhor dos dois mundos. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um grande abraço a você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Hoje, segunda-feira, dia 29 de julho de 2024, está no ar mais um Cabeça Fria, nossa análise com calma no dia seguinte de Atlético 2, Corinthians 1, vitória do Galo na Arena MRV pelo Campeonato Brasileiro, jogo que marcou o recorde de público da nossa nova casa. Antes da gente falar sobre o jogo, os pedidos de sempre, dá essa moral pra mim. Se você tá assistindo esse conteúdo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, é rapidinho, gratuito e me ajuda demais. Ajuda também deixando o like nesse conteúdo, mandando pros amigos, clicando no botão hypar caso ele apareça aí embaixo para você. E caso você queira apoiar ainda mais o meu conteúdo, considere se tornar sócio do canal por R$ 14,99 por mês. Se você quer apoiar o conteúdo, mas R$ 14,99 vai te apertar, tem a categoria apoiador por R$ 4,99, e se você quer apoiar ainda mais do que um sócio apoia, tem a categoria sócio patrocinador por R$ 99,90. É só clicar aí embaixo em seja membro que as opções vão aparecer para você, beleza? Vamos lá então falar desse jogo, porque o Atlético ontem contou com uma ajuda massiva ali das arquibancadas, a festa foi muito bonita. Aliás, um recado para você que tem o costume de assistir o Cabeça Fria, mas às vezes não acompanha todos os conteúdos que eu publico aqui no canal do Frossar. Em todos os jogos em casa, eu estou gravando ali o recebimento, né, a entrada do time em campo, os argentinos que gostam de usar aí o termo recebimento, a festa da torcida no momento da entrada dos jogadores em campo. Então, estou sempre postando esse vídeo durante o jogo ainda, ele já está no ar. Então, o vídeo de ontem ficou bem legal. Se você ainda não assistiu, assista. A festa da massa foi muito massa, né? Com perdão da redundância, foi muito bonita. Então, fica aqui o elogio a todo mundo, o Coletivo 1908, pessoal, né, chefiado ali pelo Thiago Skepp, que faz um baita trabalho ali na organização da festa da torcida. Muito bonita a festa, mais uma vez, e um público que bateu recorde. Vou até colar aqui para falar o número exato, que eu sei que foi na casa dos 44 mil, mas foram 48 pessoas, 44.048 pessoas na partida, para um recorde de público, uma renda aí também impressionante, renda na casa dos 3 milhões de reais, renda que superou os 3 milhões de reais. Então, realmente, pensando nesse ponto especificamente, a Arena está de parabéns, porque é dinheiro que entra para os cofres do clube, né? Vocês sabem que eu, em alguns momentos, sinto saudade, em vários momentos, na verdade, daquele público mais raiz, do público mais participativo, né? A gente precisa entender, eu já falei sobre isso aqui no canal, que o público hoje é outro, é um público que tem um poder aquisitivo maior, isso reflete na arrecadação do clube, a longo prazo sustenta mais o time forte que a gente tem. Então a gente precisa entender o novo cenário. Então é sempre bom quando você consegue precificar dentro daquilo que o jogo vale. Nesse caso, você tem uma renda alta, mas lotou o estádio, aí a precificação foi correta. O que a gente vem aqui criticar é quando você precifica errado, ingresso muito caro e não lota o estádio. Aí você poderia abaixar um pouco o ingresso e ter a capacidade total. Eu acho que o Atlético, com o tamanho da torcida que tem que jogar com o estádio cheio sempre, e foi o que aconteceu ontem. Então, parabéns aos envolvidos e parabéns à galera da torcida que faz a festa ficar mais bonita, mesmo tendo essa restrição orçamentária aí para muita gente que às vezes é até acostumada a ir no estádio e não consegue ir com esses preços médios, mas quem vai, quem tem essa disposição para produzir ali uma festa bonita, tá de parabéns. Sobre a questão do público, eu fiz um vídeo na semana passada falando sobre isso, né, que o Atlético tinha até então um público máximo, um público recorde inferior a 43 mil pessoas. Eu fiz um vídeo explicando o porquê, né, que o estádio tem capacidade para 45 mil pessoas, mas o recorde era inferior a 43 mil, explicando de onde vinham ali os espaços que não nos permitiam chegar aos 45 mil ou algo perto disso. Agora a gente bateu o recorde anterior, chegamos aos 44, né? Não significa que nada do que eu disse naquele vídeo estava errado, muito pelo contrário, as informações ali, elas foram retiradas 100% do documento oficial, do laudo do estádio, e também informações repassadas pela assessoria de imprensa do estádio. Alguma coisa ontem foi ajustada para que a gente possa ter mais gente dentro do estádio. Que bom
A minha torcida, evidentemente, é que a gente tenha 44, 45, se couber 46, para ter um público cada vez maior na Arena MRV. Que ótimo que conseguiram ajustar alguns dos detalhes que eu mencionei naquele vídeo para a gente ter, enfim, esse recorde de público quebrado, beleza? A Arena ainda tem problemas que a gente precisa falar, né? A questão da acústica, a gente sabe que já fizeram aí algumas alterações, estão testando tecnologias, até acho que está melhorando sim. Agora, o problema mais grave nesse momento, na minha opinião, é a questão do gramado, né? O gramado ontem, mais uma vez, muito ruim, mas muito ruim mesmo. Vários jogadores falaram sobre isso na zona mista. Aliás, jogadores também do Corinthians reclamaram. Eu sei que o Yuri Alberto falou ali no fim do primeiro tempo sobre esse gramado muito ruim. Na zona mista do Atlético, que eu me lembre, Otávio falou, Arana falou, Bernard falou, Hulk falou, só para citar aqui 4 jogadores que destacaram o gramado que definitivamente não está nem perto do ideal. O Atlético está tentando aí viabilizar essa troca do gramado. O presidente Sérgio Coelho deu uma entrevista à Rádio Itatiaia ainda na Arena MRV depois do jogo, dizendo que sabe que o gramado não está em boas condições e que o Atlético está avaliando aí a possibilidade de trocar esse gramado depois do jogo contra o CRB pela Copa do Brasil. Eu conversei com algumas pessoas do clube hoje e sei que de fato existe essa possibilidade, mas ela não é ainda um fato, tá? Ainda é uma possibilidade. Me disseram, olha, não depende só da gente. Eu joguei essa informação lá no Twitter, mas para mim tem que ser tratado como prioridade essa situação. Não existe um time técnico como é o Atlético jogar num gramado tão ruim como esse da Arena MRV e, sinceramente, se for trocar de grama, mas ainda para uma outra grama natural que não resolva 100% do problema, eu sou a favor, tá? Da grama híbrida, da grama até 100% artificial. Se for a solução para a gente ter de fato um gramado que propicie um bom jogo para o nosso time, que seja um aliado do nosso time e não um adversário, que seja. E aí os jogadores se adaptam e aí a gente passa a ter treino também em campo sintético na Cidade do Galo, faz uma adaptação necessária para os jogadores se acostumarem com isso no dia a dia. Mas o que não dá é a gente ter um gramado tão ruim no estádio tão bonito e recém-inaugurado, né? A Arena tem vários pontos positivos aí, várias coisas que a gente pode elogiar, mas ela peca demais na questão da acústica, que a gente já falou demais aqui, né? E as pessoas estão tentando melhorar, né? Estão atuando nesse sentido e principalmente na questão que mais interfere no jogo, que é o gramado. Então tem que ser prioridade do Atlético e, na minha opinião, tinha que ser prioridade nível, olha, para agora, fecha o estádio para cuidar do gramado e joga no Mineirão, joga no Independência, joga onde for, até resolver. O que não dá é pra gente jogar na nossa casa com um gramado tão ruim. Vamos lá falar do jogo então, né? Porque apesar do gramado muito ruim, teve jogo e o Corinthians foi um adversário que complicou muito a vida do Atlético. O 2-1 ficou de excelente tamanho pra gente. Antes da gente começar aqui a analisar o jogo, eu queria fazer um comentário que eu até fiz na nossa live pós-jogo ontem, depois da entrevista do Gabriel Milito, que é só uma questão de premissa pra gente analisar. Eu acho que o torcedor tem todo o direito, ou qualquer pessoa que analisa o futebol, tem todo o direito de utilizar o critério que bem entender para avaliar futebol. O Milito, por exemplo, já falou em entrevistas coletivas que ele é um treinador que avalia desempenho antes do resultado, que para ele não existe analisar o resultado no primeiro plano, porque sendo assim ele não vai corrigir os problemas, enfim, vai em alguns momentos deixar coisas importantes para trás, porque está olhando só o resultado, e eu acho que o treinador tem que olhar mais desempenho sim, ele está correto. Tem muita gente que olha só o resultado, aquela galera do discurso do ganhou é o que importa, pode ganhar de 0-0 todo jogo, jogando mal, tendo 8 bolas na trave do adversário, achando um gol numa bola isolada, se ganhou é o que importa e tudo bem. Eu gosto, é o meu jeito de trabalhar, de uma análise um pouco mais equilibrada, eu levo em consideração as duas coisas. Então, eu sempre, em jogos que o time joga bem e não ganha, eu sempre gosto de fazer essa ressalva. Olha, não ganhou, mas do ponto de vista de desempenho a gente viu muita coisa boa hoje. Que é um exemplo, o jogo contra o Juventude lá em Brasília. O Atlético jogou bola, aquele dia, especialmente no primeiro tempo, para ganhar e ganhar com alguma tranquilidade. E não ganhou o jogo, empatou. Não foi um resultado justo, na minha opinião, aquele 1-1. Ontem na Arena, o Atlético não produziu para ganhar o jogo, na minha opinião. Não fosse o Matheus Mendes
que foi o melhor em campo, na minha opinião, o Corinthians certamente teria um resultado melhor, um empate ou de repente até uma vitória contra o Galo ontem. Mas o Atlético ganhou, os 3 pontos vieram pra gente. Então, o único pedido que eu tenho a fazer, assim, antes da gente começar essa análise, e para o torcedor também, porque a gente sabe que o torcedor, especialmente aquele da internet, mais militante da internet ali, e aí militante eu estou usando a palavra sem fazer nenhuma referência ao milito, pelo amor de Deus, tem uma galera mais radical que opta sempre pelo pior enquadramento, o enquadramento mais favorável à corneta. Então, se o time jogou bem e não ganhou, aí vale o resultado. Pô, não pode não ganhar, não interessa se jogou bem ou não, tem que ganhar sempre, como a gente ouviu muito esse discurso lá depois do jogo de Brasília. Mas se o time não joga tão bem e vence, como foi o caso desse Galo Corinthians, aí essa mesma pessoa muitas vezes muda o discurso. Não pode jogar tão mal assim, ganhou na sorte, mas para longo prazo não vai ser sustentável, a gente não vai ganhar nada, a temporada acabou, é pensar em 2025. Então, gente, ou você usa o mesmo argumento sempre, ou você só olha para o resultado e aí se não jogar bem e ganhar você vai ficar feliz, ou você olha sempre o desempenho e é crítico do jogo de ontem, mas enfim, elogioso, vamos dizer assim, na análise do jogo, por exemplo, de Brasília. Não dá para pegar sempre o pior enquadramento, tem que ser minimamente justo na análise. Eu olho os dois lados, né? Mas com um equilíbrio. Então, eu sempre coloco o desempenho na balança, né? Às vezes até com um pouco mais de peso. Acho que com um pouco mais de peso na maioria das vezes. No jogo de ontem, o desempenho me incomodou. E acho que o adversário também tem muito mérito nisso. O Corinthians, com o Ramon Dias, fez o quarto jogo. Ganhou do Criciúma, ganhou do Bahia fora de casa, na Fonte Nova. Dificílimo. Vocês lembram do jogo embaçado que o Bahia fez contra a gente aqui na Arena MRV? É um time muito enjoado de jogar contra. O Corinthians ganhou lá em Salvador. Empatou com o Grêmio, saindo atrás do placar 2 vezes. E estando atrás do placar 2 vezes, melhor dizendo. E perdeu para o Atlético. O Atlético foi o primeiro time que venceu o Corinthians sob o comando do Ramon Dias. Certamente não será o último, o Ramon Dias vai ter tropeços, vai ter vitórias, mas é definitivamente um time bem mais equilibrado, especialmente do ponto de vista defensivo, do que era no trabalho anterior do Antônio Oliveira. Foi um time que trouxe muito trabalho para o Atlético. Sem bola, era um time muito bem postado, um time que tinha 3 volantes, um time que marcava muito bem, tirou os espaços totalmente. O Atlético não tinha espaço para jogar pelo lado esquerdo com o Arana, não tinha espaço para jogar pelo lado direito com o Scarpa, não tinha espaço para jogar por dentro com o Bernard. O Paulinho sumido no jogo, foi importante no lance do pênalti, né, que resultou no gol da nossa vitória, mas sumido no jogo. O Hulk também bem marcado, apareceu para resolver, cobrando os 2 pênaltis, mas assim, é longe de ser o Hulk com bola que a gente viu nos melhores momentos, mas muito em função dessa marcação também. É bem verdade que em alguns momentos apanhando um pouco da bola, e aí não tem como a gente ignorar o gramado, faz diferença. Então assim, mas voltando à análise do time do Corinthians, foi um time que trouxe muita dificuldade para o Atlético, um time que jogou o tempo inteiro atrás da linha da bola, né? Quando o Galo tinha a bola, recuava todo mundo marcava, o time se fechava, compactado, e quando tinha a bola, passava muito o jogo do Corinthians pelo Rodrigo Garro, que é um jogadoraço, camisa 10 corintiano, argentino, muito bom jogador. O Otávio, né, foi o jogador designado ali para ficar na marcação dele mais colado realmente. Eu até acho que fez um bom trabalho, mas em alguns momentos que o Garro conseguia descolar, me lembro de um lance no primeiro tempo que o Garro conseguiu receber uma bola com algum espaço para levantar a cabeça e enfiou uma bola para o Yuri Alberto nas costas da defesa. E aí o Matheus Mendes teve que fazer uma das várias grandes defesas que ele fez no jogo. Então o jogo do Corinthians basicamente era esse: fechar os espaços do Atlético, não deixar o Atlético jogar, povoar o meio campo com 3 volantes e com bola tentar achar um buraco na defesa do Atlético, uma jogada de transição, um espaço nas costas de um jogador de defesa que descolou. O próprio Fux, né, que jogou como zagueiro pelo lado direito, em alguns momentos descolava, e aí o Corinthians em uma ou 2 situações conseguiu achar alguma ocasião por ali. Me lembro de uma jogada que foi criada exatamente assim, pelo lado esquerdo do ataque do Corinthians, nas costas do Bruno Fux, que foi uma bola cruzada, que o Matheus Mendes dá um tapinha na bola, que se ele não dá esse tapinha, meu amigo, o atacante já estava dando o carrinho para finalizar a bola, cruzada rasteira. Então, assim, o Corinthians
conseguiu, né, levar muito perigo e muito incômodo ao Atlético na Arena MRV. E o Milito, muito bom de coletivas dele são excelentes, vem a público e fala, olha, o Corinthians veio jogar contra a gente de um jeito que eu não esperava, o Corinthians me surpreendeu. Alguns atletas falaram isso também, inclusive na Zona Mista, me lembro do Bernard falando sobre isso. E o próprio Milito falou, eu planejei mal, porque eu esperava o time de um jeito e montei o time para jogar contra um adversário que eu imaginei que estaria postado de uma determinada maneira, ele estava postado de outra e nos trouxe dificuldade. De fato, trouxe. E como eu disse, não fosse o Matheus Mendes, o Corinthians certamente sairia da Arena MRV com um resultado melhor. Já comecei a falar aqui das várias vezes que o Matheus Mendes salvou o Galo ontem. Sabe o que salva também? O cupomzinho da KTO, meu filho. KTO ótima. Se você ainda não fez o seu cadastro na KTO, faça utilizando o cupom FROSSAR, porque ele vai te garantir 20% de bônus no primeiro depósito e a primeira aposta é sem risco. Errou, o valor volta como bônus para uma nova tentativa. Consulte as condições, né? Consulte o regulamento, lembrando que é só para maiores de 18 anos e lembrando que a aposta esportiva é para se divertir, aposte com responsabilidade, mas não esqueça de utilizar o cupom FROSSAR no primeiro cadastro, né, para você ter aí esse cupom de 20% e começar a se divertir na KTO, beleza? Voltando a falar do jogo, como eu disse, o jogo do Corinthians passava muito por essa última bola do Garro, né, tentando achar uma bola nas costas da zaga atleticana, e aí é um ponto que eu destaco aqui que a gente pode ficar um pouco mais atento em relação a esse posicionamento da zaga. Em alguns momentos eu acho que os três zagueiros do Atlético estão espaçados demais e estão deixando muito espaço entre eles, né? O Corinthians conseguiu ontem, ou numa análise mais macro, os adversários estão conseguindo encaixar algumas bolas, né, entre os defensores do Atlético, algumas bolas quebrando essa linha, nas costas dessa linha, que são muito perigosas. Ontem, especificamente, isso me incomodou mais do que geralmente incomoda, tá? Esse próprio lance que eu citei já no início do primeiro tempo ali do Garro enfiando uma bola pro Yuri Alberto, foi um lance que me deixou encucado. Falei, cara, não pode entrar essa bola no meio da zaga, são três zagueiros, esses caras têm que estar um pouco mais perto um do outro nesse tipo de jogada, porque é bem verdade que a linha do Atlético tá bem postada, como disse o Milito na coletiva, ele tem razão, o Corinthians não teve ocasiões de vantagem numérica, né, de achar o Galo ali mal posicionado atrás no sentido de ter mais atacantes do que defensores na jogada. Não aconteceu, inclusive o gol que o Corinthians fez, o gol de cabeça, tinham 5 defensores do Atlético dentro da área contra 2 atacantes, então o Atlético nesse sentido melhorou. A gente já viu sim em alguns jogos o Atlético sofrer com transições do adversário e ficar no mano a mano, ou às vezes até o adversário tendo vantagem numérica. Contra o Corinthians não aconteceu, mas se o adversário consegue romper a sua segunda linha, a linha dos volantes, nesse caso mesmo, nessa jogada aqui que o Garro achou o Yuri Alberto cara a cara, o Otávio, que era o jogador que estava mais colado na marcação do Garro, já tinha ficado para trás. Então, realmente, quando o Garro tem a bola de frente para o gol, tem tempo para carregar, para levantar a cabeça, sobra só a linha de 3. Ali, meu amigo, você não pode deixar esse cara achar esse passe no meio da defesa. Então tem que ser um pouco melhor trabalhado esse tipo de jogada. É claro que sem tirar o mérito do jogador, que é muito bom jogador, esse 10 que o Corinthians achou, realmente talentosíssimo. Mas o Atlético, para jogar nesse esquema que joga com o Milito, e que eu não acho que é um esquema falido, um esquema que tem que ser trocado, só que precisa desse ajuste em alguns momentos nessa linha de 3. Aliás, já que a gente está falando sobre o esquema do Milito, eu vejo muita gente falando no Twitter, né? Eu sei que é um universo paralelo, mas tem uma galera que fala, pô, mas esse treinador aí só joga de um jeito, simplesmente porque olha o time de uma perspectiva mais rasa ali, né? Sem tanta profundidade, tá tudo bem, não tô cobrando que todo torcedor seja especialista em tática e saiba analisar todas as nuances do jogo, mas tem muita gente que bate o olho e vê um time com 3 zagueiros constantemente, porque o Milito gosta realmente de uma linha de 3 para sair jogando e crava que o time joga sempre da mesma maneira. Não é verdade. O time do Milito varia e varia bastante. É raríssimo ele jogar 2 jogos seguidos com o mesmo padrão tático, com o mesmo comportamento do time e dos jogadores até, com bola, sem bola. Ele é um dos treinadores aí no passado recente do Atlético que mais ajustam o time de acordo com o adversário. Então, tem linha de 3, beleza, mas em alguns momentos o Atlético forma uma linha de 4 quando está marcando com o ala afundando para montar essa linha de 4. Em alguns momentos é o volante quem afunda. A gente teve jogo que o Paulinho foi ala pela esquerda quando a gente não tinha o Arana, e o Paulinho em alguns momentos formou uma linha de 5 na defesa. O comportamento ofensivo varia também.
A gente já teve o Vargas de 10, a gente já teve 2 atacantes, a gente já teve um atacante só centralizado e 2 jogadores mais abertos. Então, assim, é um time que tem sim variação, mas é um time que tem adversário. Do outro lado, existe um time que monta uma estratégia, e a estratégia é um duelo também, é um duelo estratégico. E por isso o Milito falou: olha, hoje eu fui surpreendido. A estratégia do Corinthians me surpreendeu. A estratégia do Ramon Dias, do Emiliano, que é o filho dele, auxiliar dele, funcionou. Então fica o elogio também ao trabalho da comissão técnica adversária, que montou um time que deu trabalho para o Atlético. O Atlético não conseguia criar. Acho que a primeira finalização do Galo no jogo, salvo engano, foi um chute do Fausto Vera aos 17 ali do primeiro tempo, com o pé ruim, com o pé esquerdo, um chute que não levou o menor perigo para o gol do Hugo Souza. Enquanto isso, o Corinthians criava, o Corinthians ameaçava, o Corinthians incomodava o gol do Matheus Mendes. O Bernard, só para não deixar de mencionar aqui, eu já falei nesse vídeo que estava bem marcado e pouquíssimo criou, né? Pouco fez diferença com bola, mas mais uma vez o elogio ao jogador intenso que é o Bernard, inclusive sem bola. É um cara que joga numa posição privilegiada pensando no jogo ofensivo, né? Tá ali perto dos atacantes, tem liberdade para se associar de um lado, do outro, e caía prioritariamente pelo lado direito do campo. Em alguns momentos do jogo eu até achei que ele precisava inverter um pouco de lado com o Paulinho para ver se quebrava um pouco da marcação adversária, mas mesmo jogando ali com mais responsabilidades ofensivas, evidentemente pela posição que ocupa, era um jogador que tinha também bastante combate no momento que o Atlético não tinha bola, então ajudava nessa recomposição, tentava dar um combate, quando perdia a bola, voltava e tentava a todo custo recuperar, o famoso perde e pressiona que a gente ouve tanto falar nesse futebol moderno. Então fica o elogio aqui ao Bernard. E não tem como não elogiar mais uma vez o Mendes. Eu estou fazendo uma avaliação mais ou menos cronológica aqui do jogo. Aos 20 minutos o Mendes faz mais uma defesaça num chute fora da área do Yuri Alberto. O Yuri finalizou numa região do gramado ali que traz um trauma para o atleticano, que a gente sofreu alguns gols na temporada daquela região ali, daquela zona de perigo ali. O Yuri finalizou muito bem e o Mendes se esticou todo e tirou com a ponta dos dedos. Aliás, os dois goleiros tiveram defesas parecidas nesse mesmo tipo de jogada, né? E no mesmo gol, inclusive, na mesma baliza. No primeiro tempo, essa defesa que eu tô falando do Mendes, num chutaço do Yuri Alberto que tinha endereço. E no segundo tempo, o Hugo Souza faz uma defesaça numa bola do Hulk muito parecida, né? Só que no caso do Hulk, ele traz da direita para dentro e para finalizar com o pé esquerdo, buscando o ângulo. A bola também tinha endereço. O Hugo Souza, que é muito bom goleiro, fez uma grande defesa. E já que a gente está falando aqui do melhor em campo, do Matheus Mendes e dos melhores, a gente tem que falar da Confiax, porque é o melhor consórcio do mercado para você que está procurando um consórcio para realizar o sonho da sua casa própria, do seu carro, daquela viagem dos sonhos, de um procedimento estético, seja o que for. A Confiax tem o consórcio ideal para você, sem juros, com uma parcela que vai caber no seu bolso, sem burocracia. Você pode ser contemplado já a partir do primeiro mês. O QR Code está aparecendo na sua tela, é só escanear e fazer o seu orçamento, beleza? Vocês podem notar aí que até aqui nesse vídeo eu basicamente falei só de chances de perigo do Corinthians. Até já puxei aqui a jogada do Hulk no segundo tempo, mas assim, nessa análise cronológica, a gente está aqui falando ainda de primeiro tempo, até os 30 minutos ali, basicamente só o Corinthians levou perigo real ao gol adversário, no caso o nosso gol, e o Mendes teve grandes intervenções ali. Isso aqui veio o presentaço do Garro, que eu já falei aqui que é o jogador mais técnico do Corinthians, no lance do pênalti inquestionável. Aliás, os dois pênaltis para mim do jogo são indiscutíveis. O Garro tá na barreira, o Hulk acerta aquela pancada e ali, até assim, eu vi muito corintiano reclamando do Garro, e realmente é um pênalti infantil, mas eu fico pensando ali no lance, cara, se não é uma parada até meio que de reflexo, assim, sabe? Que o jogador faz sem perceber, o cara vem uma pancada, o cara faz assim para proteger o rosto, e aí quando viu, já estica a mão, e aí pegou a mão aberta, ampliando o espaço do corpo, enfim, não tem nem o que discutir, né? Um lance muito claro. Pênalti marcado, o Hulk bateu bem, converteu, o Hugo Souza até achou o lado certo, mas a bola passou por baixo dele, e ali o Galo saía na frente do placar, num resultado que não traduzia o que era o jogo. O Corinthians criava mais, mas o Atlético tinha a vantagem no placar, e futebol é isso aí. Futebol faz parte, futebol é bola na casinha, tem jogo que você vai jogar menos que seu adversário, vai agredir menos, mas vai sair na frente ou vai ganhar o jogo. Foi o nosso caso ontem.
O problema é que a gente sustentou por pouco tempo esse 1-0, né? Pouco tempo depois do gol do Hulk, o mesmo Hulk, aos 36 ali do primeiro tempo, perde uma bola que estava dominada por ele no meio do campo. Ele mesmo falou na zona mista que foi uma jogada de excesso de confiança e que ele se cobrou muito e que ele não dormiria direito à noite se o Atlético não tivesse vencido o jogo por causa desse lance. Hulk confidenciou, inclusive, que o Milito puxou a orelha dele e tá certo. O Atlético, na composição que tem, é um time extremamente ofensivo, não pode correr riscos perdendo bola na intermediária ou no campo de defesa, muito menos, porque é um time que sempre está postado pensando no ataque. É um time que tem como primeira preocupação, como prioridade, a questão ofensiva. Ela é a prioridade desse time. Então o time está sempre pensando para frente. Então quando você está pensando para frente, você tem a posse, os jogadores já estão, até do ponto de vista de posicionamento corporal, pensando no ataque, e você perde uma bola, o adversário vai levar perigo. Esse time do Atlético, quando perde a bola na intermediária ou no campo de defesa, aí é pior ainda. E ver o adversário criando alguma chance de perigo sempre fica em maus bocados. Nessa situação, o Mendes conseguiu no primeiro momento resolver o problema, fez mais uma defesa, a bola saiu pela lateral, não em escanteio, mas o Corinthians bateu um escanteio, bateu um lateral ali curto, a bola foi cruzada na área. E aí o Yuri Alberto subiu sozinho para cabecear. Não tem como a gente não criticar o posicionamento da defesa nesse lance, porque, como eu já falei nesse vídeo, eram 5 defensores para 2 atacantes corintianos dentro da área. E aí, meu amigo, não tem como a gente achar um argumento, um malabarismo argumentativo aqui para defender. Você tem 5 defensores, a bola vem cruzada na área, um dos 5 tem que ganhar essa bola de cabeça ou pelo menos atrapalhar o cabeceio do atacante. E o Yuri Alberto subiu completamente sozinho, nem estava tão perto do gol assim, mas com o tempo que ele subiu para cabecear, ele fez um movimento perfeito no canto. O Mendes chegou até a encostar na bola, mas não conseguiu evitar o gol e ali o Corinthians empatava a partida. E já nos minutos finais não teve mais nada de tanto destaque, o primeiro tempo terminou assim, 1-1. O Lianco entrou em campo porque o Fux estava amarelado e o Milito falou isso na coletiva, né? O Corinthians tinha atacantes muito perigosos, jogadores ofensivos de muita qualidade, por isso não podia correr o risco de ficar com o zagueiro pendurado no jogo. O Lianco entrou muito bem, é difícil a gente analisar a situação do Lianco, porque por um lado é um jogador que foi expulso, eu vou analisar aqui a expulsão, posso até já trazer essa análise para agora, apesar de cronologicamente ela ter sido mais para o final do jogo, mas vamos falar do Lianco de uma vez, depois a gente continua analisando a partida de forma cronológica. Cara, por que eu falo que é difícil? Porque o Lianco entrega pra gente algo que o atleticano ama. Ele é um jogador extremamente raçudo, é um jogador que já chegou mostrando que quer de fato ter essa identificação com o torcedor, que veste a camisa e que não tira o pé de dividida de forma nenhuma, e que se precisar provocar, ele vai provocar, e que no bolinho ali das discussões que existem, na Libertadores vão existir, ele não vai pipocar para ninguém. É o tipo de jogador que a gente tem que ter no elenco, que a gente lembra dos nossos times vitoriosos, especialmente do time vitorioso da Libertadores, a gente não consegue não lembrar do Donizete, e já tem até uma galera fazendo essa comparação na internet, porque o estilão é realmente parecido, apesar de o Lianco ser zagueiro, o Donizete volante, mas enfim, é lindo de ver, dá um orgulho no torcedor ver um jogador que veste a camisa com tanta vontade como veste o Lianco. Dito isso, vamos lá, mais uma coisa que eu tenho que dizer antes de analisar a expulsão. É um cara que tem tudo para ser ídolo do Atlético. Eu até brinquei no Twitter que para mim todo time campeão tem que ter um cara meio maluco. E eu falo maluco não no sentido de ser maldoso, mas no sentido de ser um cara que não pipoca para ninguém, um cara que em algum momento vai ser um pouco mais explosivo. O time muito passivo não vira, na minha opinião, especialmente em competição que você vai enfrentar a Argentina, Uruguai, como é a Libertadores. Então, é um jogador que tem características que me agradam muito. Dito isso, eu, Guilherme, não vejo nenhum absurdo na expulsão do Lianco, e nenhum dos 2 cartões amarelos. No lance do primeiro amarelo, é aquele típico lance que acontece uma confusão ali no gramado e que o juiz dá um amarelo para cada lado para acalmar os ânimos. O Lianco entra de um jeito muito forte ali numa dividida e não pegou, de fato. Eu tô falando do primeiro amarelo, tá? Uma bola que ele entra dando um bicudo, acho que é com o Yuri Alberto o lance, o Yuri Alberto até fica no chão, mas sim, não houve nada ali, beleza, mas aí rola um bolinho, rola uma confusão e o Lianco dá um chapéu ali já com o jogo parado no jogador do Corinthians, e o jogador do Corinthians vem tirar satisfação e bota a mão aqui no pescoço dele, ele tira a mão do jogador do Corinthians, e aí manda beijinho provocando pro banco do Corinthians. A gente acha lindo como torcedor. Se eu falar aqui que eu não sinto um orgulhinho de ver esse tipo de coisa, eu vou estar sendo hipócrita, porque eu sinto. Só que, pensando do ponto de vista do árbitro,
quando acontece esse tipo de coisa, vira o bolinho, vira uma discussão, e aí teve o cara que segurou ele aqui, ele tirou o braço e provocou, qualquer árbitro para controlar o jogo nesse tipo de situação puxa o mais envolvido na confusão de cada lado, dá um amarelo para cada lado, isso é absolutamente normal. Quantas e quantas vezes a gente não viu isso acontecer? Então, foi o que o juiz fez, deu um amarelo pro jogador do Corinthians, deu um amarelo pro Lianco e ali seguiu o jogo. No segundo lance, no lance da expulsão, de fato, ele não pega em cheio o jogador do Corinthians, mas ele entra por cima, é aquele típico lance de assumir o risco, né? O jogador, quando entra numa dividida daquele jeito, ele assume o risco de machucar o companheiro. Não pegou em cheio, efetivamente, ele pega a bola no primeiro momento, depois eu até acho que pega de raspão o jogador do Corinthians, mas independentemente de pegar ou não, pela temeridade ali da entrada dele, pela forma como ele entra, assumindo um risco, eu também não acho um amarelo absurdo, tá? Então, para mim é uma expulsão compreensível, talvez fosse outro árbitro, um pouco mais permissivo, que gosta de levar o jogo com um pouco mais de diálogo e menos cartão, teria dialogado no primeiro lance lá e não teria dado amarelo, e teria dado só no segundo, enfim, ou não teria dado no segundo, não sei, mas eu não vi nenhum absurdo na expulsão do Leão, como algumas pessoas viram. Para mim, é compreensível a expulsão do zagueiro. Que bom que foi na reta final, bem finalzinho de jogo mesmo, não fez diferença para o placar. E que bom que a gente tem um jogador com esse nível de comprometimento, de garra, de vontade de defender a camisa do Galo. A gente precisa dosar essa vontade pensando em mata-mata. Essa expulsão contra o Corinthians não teve nenhum impacto negativo, mas já falei aqui que é uma preocupação minha, já falei em mais de um vídeo, pelo histórico que o Atlético tem nessa temporada de cartões vermelhos, que isso é uma preocupação minha pensando em mata-mata. Se o Atlético perde um jogador expulso num jogo de mata-mata, pode complicar toda a disputa ali, né? Toda a briga por uma vaga, seja ela por uma vaga nas quartas, na semi, seja ela na Libertadores, na Copa do Brasil. Então isso é sim um ponto para a gente ficar de olho, de repente ter uma conversa com o Lianco nesse sentido também, porque é importante demais a gente ter essa disposição dele em campo, mas sem correr risco também de atrapalhar todo um planejamento, porque a gente sabe que uma eliminação num eventual mata-mata, dependendo de como for e para qual adversário for, em qual fase for, joga realmente fora grande parte do planejamento da temporada. Voltando a falar do jogo aqui com um pouco mais de cronologia, né? O Corinthians começou o segundo tempo também em cima, logo no inicinho, aos 2 ali, teve uma jogada do Rian, que invadiu a área pelo lado esquerdo, num bate-rebate, a bola sobe para ele chuta e o Mendes faz uma linda defesa. Aos 6 do segundo tempo, o Corinthians chega mais uma vez por aquele lado, a bola é finalizada cruzada, o Mendes defende, no rebote o Garro cabeceia, o Mendes defende mais uma. Então realmente uma partidaça do Matheus Mendes. O Milito, na minha opinião, deixou claro na coletiva que ele vai voltar com o Everson, eu já tinha falado isso aqui, que era informação que eu tinha, que o Milito efetivamente vai voltar com o Everson, né? Falei isso no vídeo que eu falei sobre o time titular, acho que foi postado na última segunda-feira ou última terça. Eu deixo isso claro, quando o Everson tiver 100%, o Milito vai voltar com ele para o time titular, e para mim na entrevista coletiva de ontem o Milito deixou isso muito claro. Mas que bom que a gente tem o Mendes preparado em altíssimo nível para quando precisar corresponder. Foi o melhor em campo e a vitória do Galo passa definitivamente por ele. O Atlético não teve também no segundo tempo grandes jogadas para achar gols, né? Não criou, não levou tanto perigo assim ao gol adversário. Teve a finalização do Hulk, como eu já mencionei, um chutaço de fora da área que exigiu uma linda defesa do Hugo. Teve um cabeceio do Franco que entrou no lugar do Vera. É uma bola cruzada no escanteio, ele cabeceia, o Hugo defende meio que na velocidade de reação ali, né, meio que no susto, a bola pega no Hugo, pega no travessão e não entra, infelizmente, e depois a gente chega ao segundo gol no lance do pênalti. Primeiro eu vou falar sobre essa situação de Franco e Fausto Vera, para depois analisar o lance do pênalti. Analisar não, né, porque nem tem muito o que analisar, mas falar sobre o lance do pênalti. Eu fiz esse questionamento ao Milito sobre Vera e Franco, porque eu entendo que nesse esquema do Atlético, que joga com 3 zagueiros, um volante, um segundo homem de meio, que é um jogador que o Milito usa o termo misto ali, que é um cara que geralmente tem responsabilidades tanto defensivas quanto ofensivas, e um terceiro homem criativo, que é o Bernard, 2 alas, Scarpa e Arana, Paulinho e Hulk na frente. Para mim, esse cara para jogar como segundo homem, do lado do Otávio, quando joga como dupla, como foi no segundo tempo ontem, ou até como um segundo homem um pouco mais avançado, das duas uma. Eu até falei isso no Twitter, então vou reproduzir o meu tweet aqui em forma de vídeo. Ou esse cara tem que ser mais marcador que o Franco,
e tem que entregar mais que o Franco sem bola, tem que ser mais cão de guarda, tem que pegar mais, tem que ser mais combativo ali para reforçar a marcação naquele setor, para diminuir o espaço que o Atlético muitas vezes na temporada deu ao adversário na frente da sua área, na frente da sua defesa, ou tem que ser um jogador que dá mais dinamismo para o time, facilita mais o jogo do time com bola do que o Zaratio. E eu sei que o Zaratio não estava disponível ontem ainda, já está recuperado de lesão, mas não foi relacionado, ainda precisa de uns dias, provavelmente já viaja com a delegação para Maceió. Mas, na minha opinião, até aqui, e a gente viu pouco do Vera, e vocês sabem que eu sou paciente na avaliação dos atletas, não julgo um atleta por um jogo, mas assim, na minha opinião, pelo que eu vi do Vera até aqui, ele não vence o Franco em termos de marcação, de pegada, como segundo volante, e ele não vence o Zaratio em termos de dinamismo, de fazer o time jogar. Então, para mim, hoje, se você precisa de um segundo homem mais defensivo, tem que jogar o Franco. Se você precisa de um segundo homem mais criativo, tem que jogar o Zaratio. Agora que o Zaratio volta a ser a alternativa. Para mim, o Vera ainda está abaixo desses dois. Eu sei e respeito muito o fato de ser um jogador da confiança do treinador. O Milito sabe mais do que todos nós, tudo que o Vera pode entregar, mas cabe a nós, com tranquilidade, com racionalidade, analisar aqui, especialmente nesse quadro, o que a gente vê no campo. O que o Milito sabe que o Vera pode entregar está na cabeça do Milito. O que a gente tem para analisar, a nossa amostra, é o que a gente vê nos jogos do Atlético, nos 90 minutos vestindo a camisa do Galo, né, dos jogadores, né, nas partidas que eles têm. Então, minha opinião por enquanto é essa. Eu, Frossar, ainda acho cedo para tirar o Franco do time titular, por mais que eu defenda que não exista um time titular sempre, eu sei que o Milito varia, mas tendo o Franco à disposição, eu prefiro que jogue o Franco por ali. Tendo o Zaratio à disposição num jogo que o treinador quer propor mais, eu acho que tem que jogar o Zaratio por ali. O Vera, para mim, está abaixo dos dois. Mas vamos aguardar para ver a sequência. O Vera não pode jogar na Copa do Brasil, já jogou pelo Corinthians, então certamente o Franco deve retomar a posição, já que o Zaratio está voltando de lesão, por mais que viaje, acho improvável que comece entre os titulares, mas tratando do Zaratio a gente já viu cada coisa que eu não duvido também, mas assim, tá registrada a opinião, isso eu não tô falando aqui, então o Vera não serve, o Vera é horroroso, porque tem uma galera na internet que viu 2 jogos do cara e já queimou o cara como se, mano, não presta, e é isso aí mesmo, é sem raça, e não sei o que. Eu não sou esse tipo de analista de futebol, eu só estou dizendo que na amostra que eu tenho nos jogos do Atlético, eu ainda prefiro as outras duas opções. Já falamos do Hulk, falamos de Vera e Franco, agora vamos analisar o lance do pênalti, já no finalzinho do jogo. O gol do Hulk foi, salvo engano, ali aos 39 do segundo tempo. É um lance que não tem o que analisar. A bola é cruzada na área, o Paulinho toca só a bola, o jogador do Corinthians toca só o Paulinho. Assim, eu, sinceramente, de coração, não sei de onde nasceu o debate. Assim. Eu até vi um vídeo do Neto, craque Neto, mas os vídeos do Neto ali, os posicionamentos dele em vários momentos, eu vejo até já vendo ali como um conteúdo quase que de humor, ali, um conteúdo na brincadeira, enfim. Porque é um vídeo que não tem 2 pênaltis pro Atlético. Sim, é o que eu falei no Twitter sobre essa questão das penalidades. Se tiver 8 pênaltis no jogo, 8 pênaltis tem que ser marcados. Pênalti é pênalti, não é menos pênalti porque já teve um pênalti anterior, isso não existe. O pênalti do primeiro gol foi descarado, né? Ninguém tem coragem de analisar aquilo ali. E o pênalti do segundo gol, acho que também tem que ser muito cara de pau para analisar alguma coisa, para questionar alguma coisa naquele lance. O Paulinho toca só a bola, o jogador do Corinthians toca só o Paulinho. Então, assim, não tem o que ver naquele lance para não. Isso aqui não existe como, não existe um argumento plausível para questionar o pênalti. Foi bem marcado no campo, aliás, fica o parabéns aqui também ao Bruno Arleu, o árbitro do jogo, por ter dado os 2 pênaltis no campo, sem necessidade de ir para o VAR. Hoje em dia, com a tecnologia, muitos árbitros ficam acomodados porque sabem que se ele perder no campo algum pênalti óbvio, o VAR vai chamar. Ele não, ele conseguiu marcar no campo os 2 pênaltis, né, que foram claríssimos, e o Hulk bateu bem mais uma vez, dessa vez conseguiu deslocar o Hugo Souza, e o Atlético assim garantiu a sua vitória. Hugo Souza, inclusive, que nos pênaltis contra o Atlético, de fato, dá ruim para ele sempre, né? Foi assim naquela final da Supercopa, quando ele defendia ainda o Flamengo, aquela disputa de penalidades maluca, que teve 283 cobranças de pênalti, o Galo ganhou no final.
E foi assim ontem também, 2 pênaltis bem marcados, 2 pênaltis convertidos pelo Givanildo, que tecnicamente com bola de fato não é neste momento da temporada aquele Givanildo. Dito isso, vitória do Galo contra o Vasco 2-0, 2 gols do Hulk, vitória do Galo contra o Corinthians 2-1, 2 gols do Hulk. Então, jogando bem ou jogando abaixo daquilo que a gente sabe que ele pode render, o homem crava, o homem resolve e segue com o posto de ídolo dele, inabalável. Quem questiona isso tem, no mínimo, ali uma ingratidão gigantesca, porque é um dos jogadores mais importantes e decisivos, sem dúvida nenhuma, da história do Clube Atlético Mineiro. Na reta final ali, a gente ainda teve um susto ali no chute do André Ramalho, que a bola subiu, passou por cima do gol do Mendes, o jogo terminou, teve a expulsão do Leão também, que eu já comentei, não achei nada absurda. O jogo terminou, o Atlético, enfim, pôde comemorar os 3 pontos e agora virar a chave para a Copa do Brasil. A gente já está seguindo amanhã para capital alagoana, para Maceió, para a linda Maceió. O Galo viaja ainda hoje e vamos acompanhar em loco, lá no Rei Pelé, esse jogo, primeiro jogo das oitavas de final, Galo contra CRB, CRB contra Galo, aliás, Galo contra Galo, né, porque o CRB é Galo também. Tomara que o Atlético volte lá de Maceió com um bom resultado para ter um pouco mais de tranquilidade para a sequência, porque tem Criciúma fora na próxima rodada do Brasileiro, depois tem Clássico, e aí já vem Libertadores, enfim, é uma sequência muito dura. E um bom resultado lá em Maceió traria muita tranquilidade pra gente, beleza? Te encontro hoje ainda, tem live aqui no canal, a famosa Falazada às 19 horas, hoje uma live mais moderada, menos da zoeira, com mais informação. Vamos falar dos problemas da arena, vamos falar do jogo, vamos falar do que vocês quiserem, sempre espaço aberto, chat, pra gente conversar, não tem nenhum assunto proibido, pelo contrário, aquela resenha solta às 19 horas aqui no canal, e aí amanhã a gente já segue com a programação normal, já pensando no jogo do CRB, beleza? Muito obrigado a você que me acompanhou até o final desse vídeo, mais uma vez, se inscreva no canal se não for inscrito, deixa o like e até o próximo conteúdo. Saudações atleticanas e um grande abraço.